Olá, tudo bem? Eu sou o professor Adriano e vamos a mais uma aula de Química. Na aula de hoje, nós vamos tentar resolver alguns exercícios que ficou disponível no portal para vocês. No primeiro exercício de hoje, fala o seguinte: dois frascos de iguais volumes, mantidos à mesma temperatura e pressão, contêm gases X e Y, de massa de X, 0,34 gramas, e a massa do gás Y, 0,48 gramas. Ele fala aqui que considerando que Y é o ozônio, o gás X ele dá a massa atômica dos elementos que se encontram nas alternativas: do hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio e enxofre. Então, olha só. Se eles se encontram na mesma temperatura e pressão, para determinar o número de mols, ou o número de matéria que existe, o número de mols é a massa dividido pela massa molar. Se eu tenho a mesma quantidade de matéria, a mesma temperatura e mesma pressão, eu posso dizer que o número de mols de ozônio é igual ao número de mols de um elemento X qualquer. Então, olha só, o número de mols é a massa pela massa molar. Esse aqui vamos dizer que é o número de mols de oxigênio, de ozônio, desculpe. Então, o número de mols do elemento X é a massa pela massa molar. Percebe que aqui é de ozônio, aqui é do elemento X. É só igualar, tá bom? Então vamos lá. Vai ficar assim, ó. Volume de X e Y apresenta a mesma quantidade de matéria. Número de mols é dado pela massa dividido pela massa molar. Massa molar de X dividido pela massa molar de X. Nós temos aqui, ó, 0,34 gramas, que é a massa de X, dividido pela massa molar de X. É igual, quem é Y? A massa de Y, ele forneceu aqui, ó, 0,48. Mas quem é Y? Y é o ozônio. Então, calculando a massa do ozônio, ó, 3 vezes 16 é igual a 48. Professor, de onde veio esse 3? Aqui na fórmula, o ozônio é formado por 3 átomos e cada átomo de oxigênio é 16. Logo, 3 vezes 16, 48. Vou substituir, ó. Vai ficar assim: 0,48 dividido para 48. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou passar a massa molar de X para cima e 0,48 para baixo. E depois eu vou passar 48 multiplicando 0,34. Nós temos aqui, ó, massa molar de X é igual a 0,34 vezes 48 dividido para 0,48. Eu posso cortar os dois zeros aqui com os dois zeros, tá? Vai ficar 34 vezes 48 dividido para 48. Eu posso cortar 48 por 48. A massa molar aqui é de 34 unidades de massa atômica. Logo, qual desses elementos aqui apresenta essa massa molar? Se você olhar para cá, se eu for calcular nitrogênio, a massa de um nitrogênio, por exemplo, é 14. Quantos nitrogênios tem aqui na letra A? São 2. Então, vezes 2, eu tenho quanto? 28. Logo, não dá o resultado aqui, ó, tá vendo? Então, não é a letra A. Se eu fosse fazer com a letra B, o gás carbônico, a massa total lá vai dar 44 gramas, ou 44 unidades de massa atômica. A alternativa correta é a letra C. Por que a letra C? Olha só. 2 vezes 1, 2. Porque aqui é formado por dois átomos de hidrogênio. 1 vezes 32
32, porque aqui é formado por um átomo de enxofre. Então, no total, nós temos 34 unidades de massa atômica, que é exatamente igual ao resultado que obtivemos. Então, a alternativa correta, letra C. Na nossa próxima questão, que se encontra no material de vocês disponível, para aprimorar a oitava questão, diz o seguinte: um balão contém 1,31 gramas de oxigênio e um outro balão com o mesmo volume contém 1,72 de um hidrocarboneto gasoso, ambos a mesma temperatura e pressão. Aí ele dá as massas das substâncias envolvidas, ele pergunta qual a massa molecular do hidrocarboneto, tá bom? Então olha só, mesma ideia. Se ambos possuem mesmo volume, na mesma temperatura e pressão, significa dizer que se eu tenho volumes iguais, a quantidade de matéria é igual. Então nós temos que o número de mols de oxigênio é exatamente igual ao número de mols do hidrocarboneto, tá bom? Então vamos lá. Olha só. O que é número de mols? Não é a massa pela massa molar? Então temos que a massa do oxigênio é 1,31. E a massa molar do gás oxigênio? É só você calcular. Olha só, 1,31 por 32. Professor, de onde veio esse 32? Olha lá, o oxigênio tem quantos átomos? 2. Então, 2 vezes... Qual é a massa molar de um oxigênio? 16. 2 vezes 16 dá 32 unidades de massa atômica. Tá bom? Então, esse 32 veio daí. É igual... Qual é a massa molar do hidrocarboneto? Ele forneceu? Sim. É quanto? 1,72. Agora eu faço a regrinha de 3 aqui, ó. Ele vem para baixo, tá? 1,31 vai para baixo e a massa vai para cima. 32 vai multiplicando 1,72, nós temos essa resolução aqui, ó. Massa molar do hidrocarboneto é igual a 1,72 vezes 32, o resultado dá 42 unidades de massa atômica, tá bom? Para construir, questão 7. O rótulo de um frasco contendo um suplemento vitamínico informa que cada comprimido contém 6 vezes 10 a menos 6 gramas de uma vitamina B12. Esta vitamina apresenta 1 mol de cobalto por mol de vitamina e sua porcentagem em peso é de aproximadamente 4%. Considerando a constante de Avogadro 6 vezes 10 a 23, a massa molar de cobalto 60 gramas por mol, qual o número máximo de átomos de cobalto que o indivíduo ingere tomando 2 comprimidos? Ok? Então, olha só, a primeira coisa que ele quer saber é qual é a massa, qual o número de átomos de cobalto que ele vai ingerir quando ele tomar 2 comprimidos. Ele disse que sabendo que dentro de um comprimido tem 4% de cobalto. E um comprimido equivale a 6 vezes 10 a menos 6 gramas. Ok? Então, olha lá. A primeira coisa que vamos fazer é transformar a quantidade de comprimido que existe somente de cobalto. Tá? Então, temos aí 6 vezes 10 a menos 6 gramas equivale a 100% da nossa amostra. 4% que é o que contém de cobalto no comprimido é quanto? O que eu tenho que fazer aqui? Ó? Vou passar o x para cima e o 100% para baixo. E vou passar o 4 para o outro lado multiplicando. Temos aqui, ó, x é igual a 100
6 vezes 10 a menos 6 vezes 4 dividido para 100. Isso equivale a quanto? 2,4 vezes 10 a menos 7 gramas de cobalto. Percebe que aqui é em quantos comprimidos? Em um comprimido, tá bom? Em um comprimido eu tenho 2,4 vezes 10 a menos 7 gramas de cobalto. Só que ele quer saber quantos comprimidos? 2. Então, vou multiplicar esse resultado por 2. Logo, eu tenho 4,8 vezes 10 a menos 7 gramas de cobalto. Ele quer saber a quantidade de cobalto em grama ou ele quer saber a quantidade de átomos? A quantidade de átomos. Logo, olha só, 1 mol de cobalto equivale a 60 gramas. Que equivale a quantos átomos? 6,02 vezes 10 a 23 átomos de cobalto. Se eu tenho 4,8 vezes 10 a menos 7 gramas, quanto de átomos de cobalto eu vou ter? Vai para cima, eu faço a troca entre esses dois. Tá bom? Vai ficar assim, x é igual. Vamos trocar o 60. Temos aí 4,8 vezes 10 a menos 7, vezes 6,02 vezes 10 a 23. Conserva a base e subtrai os expoentes, tá bom? Vai ficar quanto? Ok. Aí, olha só, se eu quiser transformar esse númerozinho 6,02 em 60, eu vou diminuir uma unidade decimal aqui, tá bom? Vai ficar assim, ó, 60 dividido para 60. Sai, sai. Chegamos no valor aproximado. 10 a menos 7 menos 10 a 23 vai ficar quanto? 15. Então, nós temos aí, ó, 4,8 vezes 10 a 15. Lembrando que nós diminuímos aqui uma unidade decimal, tá? A alternativa correta é a letra... Ok, letra A. Por hoje é só. Nas próximas aulas vamos continuar resolvendo os exercícios que se encontram lá no portal, tá? Lá no Google Sala de Aula. Não esquece de fazer aquele like, compartilhar para dar essa força aí para os professores.